Vambora. Vambora, domingueira, dia 7 de dezembro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show. Vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada de apenas 7 jogos no sabadão. Uma rodada com poucos jogos de fato interessantes, só que alguns jogos foram surpreendentes. Especialmente, óbvio, né? Warriors e Cavs, onde o time da D-League do Golden State, liderado por Pat Spencer, vulgo jogador de lacrosse, e o nosso Gui Santos, venceu o Cavaliers em Cleveland. Esse foi, de longe, um dos jogos mais surpreendentes da temporada, né? Vamos falar sobre. E vamos também trazer algumas noticiazinhas, né? Notícias sobre Zion, sobre Giannis, sobre Miles Turner. Bastante coisa para falar hoje. O programa vai ser recheado, né? Percebeu que eu tive uma dificuldade absurda de tremer a língua na hora de falar recheado, né? Eu ia falar recheado, saiu um recheado, né? Eu já ia conseguir fazer o Ronaldinho do Galvão, né? Já ia, né? Na transmissão ao vivo já ia sair o Ronaldinho. Enfim. Acabei de acordar, gente. Ainda tô pegando no tranco. Hoje tem corrida cedo. E é a corrida que vai decidir o campeonato, né? Então eu acordei mais cedo pra gravar, pra adiantar as coisas pra eu poder ver a corrida. Por isso que eu ainda tô meio... Ainda não tô ligadaço. Mas no decorrer do programa eu vou me ligando. Ó, vamos começar então essa bagaça. Começar essa brincadeira. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Ou NBA também, dependendo, né, de qual região dos Estados Unidos você está. Vamos lá, cara. Deixa eu botar aqui na tela. Como eu disse, tivemos 7 joguinhos na rodada de ontem. E o primeiro deles, o jogo que abriu o sabadão de basquete, foi New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets lá no Barclays Center, né? Os dois times ali fizeram o primeiro jogo da rodada, que terminou com um amasso, com uma vitória dominante do Brooklyn Nets, né? Jogando em casa, Brooklyn venceu 119-101, Brooklyn chegando à sua terceira vitória nos últimos 4 jogos e a 6ª na temporada. Brooklyn aí, né, dando pequenas migalhas de alegrias para o seu torcedor. É sempre bom ver o seu time vencer, mesmo o seu time estando em tanque, mas de vez em quando é necessário uma vitóriazinha, só para dar aquele calorzinho. E o Brooklyn tá servindo isso nos últimos jogos. Michael Porter Jr. com mais uma atuação de mais de 30 pontos, foram 35 pontos para ele. 5º jogo de mais de 30 pontos dele nos últimos 8. Né? Michael Porter fazendo uma temporada muito forte, 35 pontos, 9 rebotes, 3 assistências, 5 bolas de 3 para ele. Grande jogo do Michael Porter, que está se descobrindo como franchise player, né? Olha aí, hein? Quem diria que em 2025 veríamos Michael Porter Jr. sendo franchise player? Que loucura, hein? Não vai durar muito tempo porque ele vai ser trocado e vai voltar a ser um ótimo role player. Mas é interessante ver ele sendo franchise player e tá correspondendo, pô. Tá correspondendo. Ótimas médias na temporada. Nos últimos 8 jogos, tá com quase 30 pontos de média, 29,5. Interessante ver o Michael Porter aí, como ele tá reagindo, né, a essa minutagem maior, a essa maior liberdade no ataque, tá reagindo super bem. E o Brooklyn aí vencendo o falecido, finado New Orleans Pelicans, que sofreu ontem sua 21ª derrota. Ai, complicado, hein? O torcedor do Pelicans, vou te falar, esse aí é guerreiro, irmão. Eu não conheço nenhum,
tá? Admito. Mas, pô, seja lá onde você estiver, você, torcedor do Pelicans aqui no Brasil e torcedor do Pelicans no mundo, você é um guerreiro. Porque aguentar esse time bicho, é foda. É foda. Eu vou te falar, cara, pra mim, bicho, tem que chegar fevereiro e o Pelicans tem que trocar geral, mano. Eu sou favorável dessa ideia, e não é de hoje, né, que eu sou favorável da ideia de rebuild lá em New Orleans. Mano, tem que chegar fevereiro, Trey Murphy, vambora. Manda ele pra um time onde ele seja mais útil, um Golden State, por exemplo, né, sei lá. Herb Jones, joga o Herb Jones no mercado, vamos ver o que aparece por ele. Vamos ver, será que o Lakers não faz uma proposta pelo Herb Jones? Eu acho que faz. O Lakers precisa urgentemente de defesa de perímetro. O Herb Jones entrega isso. É um dos melhores defensores de perímetro da liga. E o Lakers tem ativos para fazer essa troca acontecer. Tem ativos para fazer essa troca acontecer. Não são os melhores ativos do mundo, mas para um time rebuild, os contratos que o Lakers tem ali, os contratos expirantes, funcionam, né? Acho que o Gabe é contrato expirante. Eu acho que Max Kleber é expirante. Quem mais é expirante lá no Lakers? Vanderbilt eu não sei se é expirante. Mas mesmo se não for, deve faltar pouco tempo. Manda também. Junta ali uma pique e pega o Herb Jones. Não, o Pelicans tem que trocar, cara. Herb Jones, Trey Murphy, Jordan Poole também, que tá fazendo hora extra no time. Não faz sentido. Tem Jeremiah Fears ali jogando muito bem, novato se desenvolvendo. Troca o Jordan Poole também. Manda o Jordan Poole de volta pro Golden State. Já falei aqui que eu sou completamente a favor dessa ideia. Tem que voltar ao Piscina. E, obviamente, né, menino Zion, que de novo está machucado, como sempre, né? Inclusive, qual que é a previsão de volta do Zion? 3, 4 semanas? Tinha visto em algum lugar. Acho que é 3 ou 4 semanas, mas enfim. Ele, obviamente, também tem que rodar. Tem que rodar. Inclusive, uma notícia que saiu. Notícia. Deixa eu só pegar a fonte aqui. Notícia do Tim Bontemps. Na verdade, não é uma notícia, é uma fala dele. Ele fala o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Pra gente comentar. Ó. Matéria aqui do Jumper Brasil, né? Que traz o seguinte título. Para a jornalista, Zion Williamson tem contrato favorável para a troca. Astro do Pelicans volta a ser alvo de especulações com o péssimo início de temporada do time. Vamos lá. Quem pode ter interesse em assumir o contrato de Zion Williamson em uma troca? Deixa eu tirar aqui que está na frente. Quem pode ter interesse em assumir o contrato de Zion Williamson em uma troca? Essa é uma questão que retorna ao debate de tempos em tempos, pois os rumores em torno do astro não param. O início ruim de temporada do New Orleans Pelicans se somou aos problemas de lesão para trazer novas especulações sobre o ala pivô. Mas para Tim Bontemps, ele pode não ser tão difícil assim de negociar. Vamos lá. A grande vantagem de Zion para outros times, a princípio, é que o seu contrato é mais favorável para a troca. É melhor do que LaMelo Ball e Ja Morant, por exemplo. Digo isso porque uma franquia pode fazer uma aposta nele e, se der errado, só o dispensar. Isso porque o contrato do Zion ele não é garantido, tá? É muita grana, é muito dinheiro, só que não é garantido o valor, né? Tem uma série de gatilhos no contrato do Zion que permitem, né, que a equipe que tiver ele torne o contrato dele não garantido e aí pode dispensar ele a qualquer momento. Né, o Pelicans fez isso na época por conta das questões físicas, de peso. Inclusive o Pelicans foi bem inteligente fazendo isso. Então, de fato, nesse ponto de vista do Tim Bontemps, o contrato do Zion é um contrato relativamente bom para você trocar. E ele até fala, né? Nesse caso, afinal, ele não deve atingir as metas para garantir o seu vínculo e ser liberado sem custos. E aí que ele continua falando, ó. Você pode fazer um investimento no talento de Zion por causa desse contrato. É o que minimiza o risco aqui. Eu não descarto a chance de assumirem esse vínculo. Além disso, como uma manobra financeira para um time da NBA. Ou seja, alguém poderia negociar uma troca com o pensamento e não garantir o seu contrato e dispensá-lo, né? Então, de fato, cara, por esse ponto de vista do Tim Bontemps, o contrato do Zion não é um contrato ruim para você absorver. Porque, beleza, é muita grana, você vai ter que abrir mão de muito ativo para pegar ele, vai ter que, né,
ocupar uma parte do cap com o salário dele. Mas se por acaso você achar que ele não tá rendendo, se ele continuar machucando, né? Ou se você só quiser abrir espaço no cap depois da troca, você pode dispensar ele, porque o contrato dele pode se tornar não garantido. Então, realmente, por esse sentido, o contrato do Zion é um contrato bom, entre aspas, para você adquirir numa troca. E aí, é algo que o Pelicans tem que explorar em fevereiro, mano. Chega fevereiro, eu falo fevereiro por conta da trade deadline. Pra quem não acompanha a NBA tanto, fevereiro rola a trade deadline, que é o período de trocas, que é onde... não é o período específico de trocas, mas é a trade deadline é onde as maiores trocas acontecem, tá? Então, se eu sou o Pelicans, eu jogo o Zion no mercado em fevereiro, né? Quando ele recuperar da lesão, se Deus quiser, ele vai recuperar da lesão. Jogo ele lá e aproveito que ele tem esse contrato mais maleável e despacho e sigo a vida sem ele. Aí eu aposto em Derrick Queen, aposto em Jeremiah Fears. Ah, Luiz, mas a pique do Pelicans desse ano não é deles, não faz sentido tancar. Irmão, sem tancar o time já tá tancando. Pelo menos já se livra desses contratos, já abre espaço na folha pro ano que vem. E se bobear, o time pega umas piques aí nessa brincadeira. Pega umas piques nessa brincadeira aí, pô. Entendeu? Recupera um pouquinho do capital de draft. Não vai recuperar só a pique porque o Hawks não vai mandar essa pique de volta em qualquer negociação que caso aconteça entre as duas equipes. Mas recupera um capital de draft, pô, ó, trocando Trey Murphy, trocando Herb Jones, trocando Jordan Poole e trocando Zion Williamson. Só aqui é no mínimo umas 4 ou 5 firsts que o Pelicans pode pegar. No mínimo, tá? Herb Jones eu acho que vale uma first. Trey Murphy eu acho que vale uma first. O Jordan Poole eu não sei. Nem o Zion. Mas bem negociado, bem namorado, dá pra arrancar uma first de pelo menos um dos dois, né? Então, se fosse o Pelicans, eu faria isso, cara. Eu faria isso, porque o time já não tá competindo. O Pelicans não era pra tancar esse ano, porque trocou a escolha dele. Era pro Pelicans competir, mas não tá conseguindo. E nesse Oeste, irmão, ô, bichão, nessa altura do campeonato, no Oeste, você só ter 3 vitórias, você não vai chegar numa briga por play-in. Você não vai chegar. Esquece. Então, pra mim, o Pelicans tem que apertar logo o botão do rebuild, manda embora geral, e aí pega o Zion, aproveita que ele tem esse contrato aí bom pra troca, despacha, segue a vida, assume que errou na aposta por ele, e segue com o Jeremiah, segue com o Derrick Queen, que são jogadores que têm mostrado um bom potencial nesse ano e podem ser os novos rostos da franquia num futuro próximo. É o que eu faria, pelo menos, porque ficar nesse limbo aí não dá, cara. Eu sempre digo, a pior região pra você estar na NBA como franquia é no limbo. Essa é aquele time que não é ruim o suficiente pra ter uma primeira escolha e nem bom o suficiente pra brigar por pós-temporada. Você tá nesse limbo, que é o 11º ao 12º ali, cara, é a pior coisa do mundo pra uma franquia. Se você é franquia, está nesse limbo, se você torce pra um time que tá nesse limbo, você tem que torcer pro seu time apertar o botão da reconstrução logo. Porque é muito melhor você se tornar o pior time da NBA do que você ficar nesse limbo. Porque você sendo o pior time, você vai ter uma escolha alta e você pode reconstruir. Entendeu? O Pelicans não tá nesse momento. O Pelicans tá no limbo, bicho. Tá no limbo. Tem que fazer alguma coisa e pra mim o que tem que fazer é trocar geral. Enfim. Mais uma derrota e mais uma vitória do Brooklyn Nets. Aí na sequência a gente teve o Atlanta Hawks vencendo o Washington Wizards lá em Washington por 131-116. Jalen Johnson com mais um triple-double na temporada. 30 pontos, 12 rebotes, 12 assistências. O Jalen Johnson ontem se tornou o primeiro ala desde LeBron James a conseguir 2 triple-doubles em noites seguidas, né? Nenhum outro ala havia conseguido isso até o Jalen Johnson. Impressionante. Ele conseguiu o triple-double contra Denver, né? E ontem contra o Wizards.
né? Jalen Johnson fazendo uma temporada incrível, bicho. Vocês sabem, eu sou fã pra caralho desse moleque. Gosto demais. Absurdo, cara. Absurdo. Quarto triple-double dele na temporada. Nos últimos 5 jogos, ele tem médias de triple-double. Tem médias de 30 pontos, 13,8 rebotes e 10,8 assistências, com 50% de field goal e 44 para 3. É inacreditável que esse cara tá jogando. E eu vou te falar uma coisa, bichão. Se a NBA soltar a atualização da corrida dela pro MVP e não tiver Jalen Johnson no mínimo no top 10, esquece. Aí é pra cidadão de bem se revoltar. Não tem como. Não tem como o Jalen Johnson hoje não ser visto como um dos 10 melhores jogadores da temporada. Ele é, indiscutivelmente, pra mim, um dos 10 melhores da temporada. É um absurdo que esse cara tá jogando. O impacto dele nesse Hawks desfalcado, sem Trae Young, é incrível. Tanto que ele tá tão absurdo que a própria torcida do Hawks já tá colocando ele como franchise player. Ou pelo menos a postulante a franchise player no lugar do Trae Young. A própria torcida de Atlanta tá fazendo isso. Eu tô vendo esse movimento acontecer nas redes sociais. Especialmente no Twitter, que é o grande termômetro de torcida, né? Pelo menos ao meu ver. Uma grande ala da torcida do Hawks falando, não, irmão, foda-se o Trae Young, o negócio é Jalen Johnson. Tem que trocar o Trae Young e apostar no Jalen Johnson. Eu não sou a favor de que o Jalen Johnson já é o franchise player de Atlanta. Eu ainda acho que é o Trae Young. Mas, igual eu já falei algumas vezes, hoje não é absurdo falar isso. Ano passado era absurdo dar essa opinião. Ano passado era absurdo. Hoje não é absurdo, cara. Porque, de fato, o Jalen Johnson tá jogando pra caralho. E nesse período sem Trae Young, ele tá botando o time tá dando vitórias pro time. Tá botando números inacreditáveis. Ele tá jogando muito, cara. O Jalen Johnson, ele é muito bom. Mas muito bom. É um dos jogadores mais completos da NBA hoje. Ele faz tudo na quadra de basquete. Passa, pega rebote, pontua, arremessa, cria. Cara, ele é absurdo, atlético pra cacete. Mano, que jogador. Que jogador incrível é Jalen Johnson. A Atlanta tem uma joia brutal na mão que permite que a Atlanta possa brincar no mercado. Porque se a Atlanta joga Trae Young no mercado, cara, assim, eu não acho que o mercado do Trae Young é tão extenso assim, pelas características físicas dele, né? Armador baixo, magro, né? Muitos times têm receio em apostar em um franchise player com essas características, ainda mais na NBA atual, né, que precisa de fisicalidade, precisa de intensidade, é coisa que o Trae Young não entrega, né, especialmente na parte defensiva. Então, eu não acho que o mercado do Trae Young é tão vasto, mas eu acho que existe mercado. Eu acho que existem times dispostos a abrir mão de bons valores pelo Trae Young. E eu acho que esse é o momento de Atlanta. Se existe um momento onde a Atlanta pode trocar o Trae Young, é agora. Entendeu? Se tem um momento onde a Atlanta pode mandar o Trae Young para outro time e botar a franquia na mão de outro jogador, é agora por conta do Jalen Johnson. Entendeu? Então, eu pelo menos veria o que aparece. Se não aparecer nada bom, aí eu mantenho o Trae Young mesmo e beleza. Porque você ter Trae Young, Jalen Johnson, você tem um time pra brigar nesse leste. O Hawks saudável briga muito forte. Muito forte. O Hawks já, sem estar saudável, tá brigando, imagina saudável. Então, eu pelo menos, sabe, botaria o pezinho na água pra ver como é que tá a brincadeira. Pra ver o que os times estão dispostos a oferecer pelo Trae Young. Eu faria isso. Porque o momento permite. Porque você tem um cara que já mostrou que se trocar o Trae Young, ele segura o rojão. Que é o Jalen Johnson. Sacou? Então, é isso. Grande atuação de Jalen Johnson. E reforço. Ele tem que estar, no mínimo, no top 10 na próxima corrida para MVP da NBA. No mínimo. No mínimo. Tá? Só pra pontuar. Aí a gente teve a grande zebra da rodada e uma das maiores zebras da temporada, que foi o time da D-League do Golden State vencendo o Cavaliers. Né? Ontem o Warriors foi pra quadra simplesmente sem... Vamos lá, lista de desfalques, tá?
O Warriors foi pra quadra sem Curry, sem Butler, sem Green, sem Al Horford, sem Seth Curry e sem DeAndre Melton. Ou seja, sem todo mundo. Sem todo mundo. O Steve Kerr colocou em quadra um quinteto com Pat Spencer, jogador de lacrosse, Buddy Hield, Will Richard, Kuminga e Quinton Post. Esse foi o quinteto que o Steve Kerr iniciou. E esse quinteto venceu um Cavs que, beleza, tava sem Jarrett Allen, tava sem Strus, sem Merrill, sem Lonzo e sem Larry Nance, mas, pô, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, todo mundo jogou. E tava jogando em casa. O Cavs jogando em casa. E esse time do Warriors, repito, Pat Spencer, Buddy Hield, Will Richard, Kuminga, Quinton Post e Muri e Gui Santos vindo do banco. Esse time venceu o Cavaliers por 99-94 e vou te falar, o placar não representa o que foi o jogo, porque o Warriors foi muito melhor do que o placar sugere. O Warriors jogou muito mais do que o Cavs ontem. Muito mais, né? Nas bolas de 3 do Cavs, o Warriors foi muito superior. Muito superior, né? Basicamente todo mundo ali do time matou pelo menos uma bolinha. Gui Santos matou 2. Pat Spencer matou algumas também. Quinton Post, Buddy Hield, Podziemski, que todos mataram mais de uma bola de 3, tá? Na defesa, o Golden State fez um trabalho muito bom, mesmo sofrendo com o tamanho, né? Com a diferença de tamanho. Golden State conseguiu, né, jogar duro na defesa, tanto que só tomou 94 pontos. No primeiro tempo, nas duas primeiras parciais, o Golden State manteve o Cavs abaixo dos 20 pontos nas duas primeiras parciais, né? O Warriors só foi tomar ponto mesmo no quarto período, que foi onde o Cavs deu uma desesperada e, né, ali na empurrância conseguiu alguns pontos. Mas, no geral, o Cavs foi muito mal no ataque, né? Também por conta deles estarem numa noite ruins, né? Um número bizarro é que Mobley, Garland e Jalen Tyson tiveram bons números ali, só que os três eles combinaram para 46 pontos em 46 arremessos. Ou seja, arremessaram mal pra cacete. O Donovan Mitchell marcou 29 pontos em 26 arremessos. Então eles de fato estavam na noite ruim nos arremessos, mas o Warriors também foi bem nisso, contestando, gerando dificuldade, não cedendo muito arremesso fácil, muito arremesso limpo. A defesa do Warriors ontem fez um trabalho, cara, de muito esforço, muita dedicação, entendeu? Sofreu nos rebotes, o Warriors, especialmente nos rebotes ofensivos, só que o Warriors foi bem não deixando o Cavs capitalizar em cima desses rebotes ofensivos. Né? O Cavs não conseguiu muitos pontos de segunda chance. Acho que foram 8 ou 9 pontos de segunda chance vindos de rebotes ofensivos. Então, o Golden State, mesmo com muito menos talento à disposição, na base do esforço, na base da disciplina ali, tática e tudo, conseguiu superar, cara. Foi melhor nas bolas de 3, foi melhor ali na briga na defesa, contestou bem e saiu com resultado. Tendo alguns nomes ali se destacando individualmente, né? Acho que o maior deles, sem dúvida alguma, foi o Pat Spencer, né? 19 pontos e 7 assistências para ele. O Pat Spencer que vem numa sequência muito boa de jogos, né? Vem ganhando espaço. Ontem mesmo o Steve Kerr na coletiva elogiou muito o Pat Spencer, falando que finalmente ele percebeu que o Pat Spencer é muito bom, né? E de fato ele é muito bom, de fato ele merece mais minutos. Né, ontem foi o melhor jogador do Warriors. Mas vou te falar, menino Gui Santos não ficou muito atrás não, viu? Menino Gui Santos jogou muito bem, cara. Muito bem. Eu falei, né, que o Cavs tinha vantagem da altura. O Gui foi muito importante pra brigar ali com os caras. Pra não deixar os rebotes caírem tão fácil na mão deles. Gui Santos foi muito importante nisso. E no ataque ele foi, cara, fantástico. Fantástico. 14 pontos, 2 bolas de 3, 6 lances livres convertidos, 3 assistências.
Pô, jogou muito bem o Gui Santos, cara. Não é à toa que ele foi o terceiro jogador do Warriors com maior minutagem ontem. Cara, incrível o jogo do Gui. O melhor jogo dele na temporada, assim, disparado. Disparado o melhor jogo dele na temporada. E que vitória, cara. Que vitória. Uma vitória importante, né? Que devolve pro Warriors, né, os 50% de desempenho na temporada. Agora são 2 vitórias e 2 derrotas. Foi apenas a 5ª vitória do Warriors como visitante. E uma vitória num contexto totalmente desfavorável. Fora de casa, contra um Cavs que estava bem mais completo do que o Warriors. Sem 90% do time à disposição. Que resultado, cara. Na boa, que resultado, bicho. Que resultado. Muito bom mesmo. E muito bom ver o Gui jogando bem. Né? O Gui precisa ter mais minutos, cara. Ele precisa ter mais minutos. E ontem ele deixou claro como ele merece uma minutagem maior. E não é pachequismo falar isso. É só você ver o que ele fez ontem. Olha o que o Gui Santos consegue entregar num jogo difícil, num jogo duro, quando ele tem mais minutagem. Porra! Tem que dar mais oportunidades pra ele. E o Pat Spencer, jogador de lacrosse, né? Isso é importante salientar. Merece ter mais espaço também. Né? Eu não sou fã, eu não acho ele um gênio, mas ele tá produzindo. Ele é o esforçado que funciona. Ele não é talentoso pra caralho. Não é bonito ver o Pat Spencer jogar. Mas ele é eficiente, ele tá entregando. E nesse Warriors, cheio de lesão, o Warriors não pode se dar ao luxo de não usar um jogador como o Pat Spencer. Tem que dar mais minutos pra ele. E ontem ele foi muito bem. No final, né, ele até deu uma provocada na torcida do Cavs, quando ele foi converter os lances livres ali pra fechar o jogo. Ele deu tchau pra torcida do Cavs. O Pat Spencer, ele tá se tornando um personagem interessante. Tá se tornando um personagem interessante. E o irmão dele que joga no Memphis é bom também, viu? Cam Spencer é bom jogador. É bom jogador, Cam Spencer. A família Spencer tá, aos poucos, dominando a NBA. Aos poucos tá dominando a NBA. Enfim. Tá aí, vitória do Warriors, derrota do Cavs. 6ª derrota do Cavs na temporada. 11ª no geral. Ei, Cavaliers, hein? Difícil Cavaliers também esse ano, hein? Muita oscilação. Bom, na sequência a gente teve o Pistons vencendo de forma tranquila o Milwaukee Bucks sem Giannis, 124-112 foi o placar final. Depois de uma série de jogos onde o Pistons teve que parir um bezerro para ganhar, né? Todos indo para clutch e tudo. Ontem foi uma vitória tranquila. Ontem o Pistons não passou dificuldades, venceu tranquilo. Cade Cunningham com 23 pontos, 6 rebotes e 12 assistências. Foi o grande destaque do time. Quem mais dá pra gente destacar? Deixa eu pegar aqui. A Isaiah Stewart ontem fez um ótimo jogo, 19 pontos. Jalen Duren com mais um duplo-duplo, 16 pontos, 16 rebotes. Uma vitória tranquila, de fato foi uma vitória tranquila. Detroit chegando à sua 19, né? A sua 19ª vitória na temporada, conservando a sua liderança do leste. São só 2 derrotas em casa, né? Detroit com uma consistência e uma dominância em casa impressionante. E o Bucks, né, cara, segue aí, né? Segue numa fase horrível. 15ª derrota do time. Né? Kevin Porter de novo fez um bom jogo. Ele que nessa ausência do Giannis é o cara que tá chamando a responsa, mas não adiantou de nada. Ai. Bucks aí vivendo um período difícil, né, cara? Além das derrotas, tem toda a questão da incerteza, né? Em relação a Giannis, em relação ao próprio elenco, né? Porque se o Giannis é trocado, cara, o elenco do Bucks vai mudar tudo. Dificilmente o Miles Turner, por exemplo, fica no Bucks com o Giannis sendo trocado. O Bucks vai tentar trocar ele, vai tentar capitalizar em cima dele. Então é difícil, hein, cara? Inclusive, tem 2 notícias aqui sobre Miles Turner, sobre Giannis, que eu queria trazer pra vocês. Meu Deus do céu, pera, calma. Quase que eu fechei o OBS aqui do nada. Ó, deixa eu começar trazendo a notícia sobre o Giannis. Que não é bem uma notícia, é uma ideia de troca que eu achei pertinente trazer pra discussão. Quero deixar claro que não é uma troca que eu acho que vai acontecer, tá?
é uma ideia de troca que eu não acho que vai se concretizar, mas eu acho interessante pelo menos trazer pra gente debater, que é a ideia do Giannis indo pro próprio Golden State, né? Acabei de falar do Golden State. É uma ideia de troca que leva o Giannis pra lá. Matéria aqui do Jumper, ó. Ideia de troca leva Giannis Antetokounmpo ao Warriors. Vamos lá. Giannis Antetokounmpo já foi alvo de troca do Golden State há alguns anos. No entanto, o negócio nunca aconteceu, uma vez que o grego sempre preferiu permanecer no Milwaukee Bucks. No entanto, a saída do astro da franquia parece inevitável, e o time de São Francisco volta a ser citado como um possível destino. Dessa forma, o site Clutch Points sugeriu um pacote para o Warriors conseguir Giannis Antetokounmpo. A ideia seria formar uma dupla histórica entre o grego e o Stephen Curry, na tentativa de dar ao time mais um título. Mas o custo para conseguir o camisa 34 pode ser muito alto. Com certeza vai ser muito alto. A sugestão de troca traz 3 nomes negociáveis do Warriors: Jonathan Kuminga, Moses Moody e Brandon Podziemski. Os 2 primeiros já têm sido ligados a rumores da trade deadline, enquanto o armador é um nome promissor, mas que a saída seria justificável em troca de Giannis. Obviamente seria justificável, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, sacanagem. Torcedor do Warriors que chegar e falar assim, não, o Podziemski é promissor, não troca ele não. Pô, tá de sacanagem, né? Puta que pariu. Os 3, porém, não seriam suficientes para convencer o Bucks na troca por Giannis, então o Warriors teria que abrir mão de ao menos um astro, Draymond Green ou Jimmy Butler. O camisa 23, assim, parece a melhor escolha. Além dele, Golden State teria que abrir mão de ao menos 3 seleções de draft. E aqui é um ponto que eu acho que é o que não vai deixar o Warriors ir pra cima do Giannis, que é a não querência de trocar o Draymond Green. Eu duvido é foda, eu duvido que o Golden State troque o Draymond Green. Não tô falando que não deveria trocar ou que o Draymond Green deveria ser colocado como alguém introcável no elenco. Não é isso. Eu acho que se você tem a chance de pegar o Giannis e o preço for ter que se desfazer do Draymond Green, você tem que fazer. Eu faria se fosse GM do Golden State. Só que, conhecendo o Golden State e a forma como o Golden State preza por manter os seus ídolos, os caras que fizeram o Golden State ser o que é, eu duvido que eles vão trocar o Draymond Green. Ah, Luiz, mas eles trocaram o Klay Thompson. Era um contexto onde o Klay Thompson queria ir embora. Onde o Klay Thompson dificultou as coisas. O Draymond Green não quer ir embora. Pelo menos ele não demonstra querer ir embora. Ele acabou de renovar. Acabou entre aspas, né? Faz um tempinho mais. Renovou contrato recente. Ele já falou várias vezes que ele quer terminar a carreira sendo jogador do Warriors. Então, se não for algo que parta do Draymond Green, eu duvido que o Warriors troque ele. Eu duvido que troque ele. Pô, quando deu a treta com o Jordan Poole, o Warriors não pensou 2 vezes em se desfazer do Jordan Poole ao invés do Draymond Green. Mesmo o Jordan Poole sendo muito mais promissor. Torcedor do Warriors, hoje, você não ia preferir ter o Jordan Poole no time do que o Draymond Green? Pensando em futuro do time? Porra, Jordan Poole, ele... O que o Podziemski falou naquela entrevista que ele queria ser o herdeiro do Curry, era o Jordan Poole. O Jordan Poole era o herdeiro desse time. Só que o que o Warriors fez? Irmão, Draymond Green é o nosso ídolo. Foda-se. Jordan Poole, um abraço. Então, eu duvido que o Golden State troque o Draymond Green. Nesse cenário, eu acharia mais possível o Warriors trocar o Butler do que trocar o Draymond Green. Mas ainda assim, eu acho que é muito difícil o Warriors trocar o Butler porque acabou de renovar com ele. Né, o Warriors não vai trocar o Butler antes de tentar pelo menos uma temporada inteira com o trio junto. Porque eles viram ano passado, né, naquela metade final de temporada e naquele playoff, que o trio pode dar certo. Que o trio pode levar esse Warriors longe. Então eu não acho que o Warriors vai desfazer esse trio nessa temporada. Pode se desfazer na off-season se essa temporada for uma decepção. Mas nessa temporada, eu acho que o Warriors não mexe no trio. Não mexe no trio. E o Draymond Green eu acho impossível o Golden State trocar. Por isso que eu acho que o Warriors não vai pra cima do Giannis. Né? E eu também acho que o Giannis não iria pro Golden State, porque eu já falei aqui, né? É muito mais inteligente pra ele ficar no leste. É mais inteligente pra ele ficar no leste. É mais interessante pra liga ter o Giannis no leste, né? E aí eu acho que o Careca, numa situação dessa onde o Warriors
possa pegar o Giannis, eu acho que o Careca ia dar uma intervida. Eu acho que o Careca ia chegar no Giannis e falar, pô, Giannis, fica no leste aí, bichão. Pô, se tu for embora do leste, quem é que vai assistir o leste? Entendeu? O fã casual não ia acompanhar nenhum jogo da Conferência Leste sem o Giannis. Então, eu não acho que o Warriors vai, porque eu não acho que o Warriors vai querer abrir mão de nenhum do Big Three, e sem abrir mão de alguém do Big Three, não vai ter troca. Então, eu acho que o Warriors não vai atrás do Giannis, eu acho que o Giannis não vai querer ir pro Golden State, eu acho que a Liga não vai querer que o Giannis vá pro leste. Vai pro oeste, perdão, vai querer que ele fique no leste, tá? Então, mas enfim, deixa eu só complementar aqui. Além dele, Golden State teria que abrir mão de ao menos 3 seleções de draft, 3 escolhas de draft. No caso do Bucks, o pacote seria ótimo para iniciar uma reconstrução do seu grupo. Ainda mais que a saída de Giannis Antetokounmpo pareça certa. Pera aí, deixa eu só desativar meu alarme aqui. Sempre esqueço de desativar essa merda. Beleza. Agora foi, beleza? Botei pra despertar porque daqui a pouco tem a corrida. Então eu já vou acelerar aqui porque eu não quero perder a corrida. Max Verstappen. No caso do Bucks, o pacote seria ótimo para iniciar a reconstrução do seu grupo, ainda mais que a saída de Giannis pareça certa. Muri, Kuminga, Podziemski são nomes jovens que poderiam ser a base do atual elenco. As escolhas de draft, enquanto isso, ajudariam no futuro de Milwaukee. Green, por fim, seria o líder veterano em todo o processo. Então, eu, sinceramente, igual eu falei, eu não acho que essa troca vai acontecer, por todos os motivos que eu já citei. Mas se por acaso ela acontecesse, eu acho que seria um bom negócio pro Bucks. Seria um bom negócio. Por exemplo, o Warriors pode oferecer um pacote muito melhor do que o Knicks, por exemplo. Entendeu? Bem melhor, tá? Então, eu acho que seria uma troca ok pro Bucks. Não seria maravilhosa, o Bucks sairia perdendo, porque não tem como você não sair perdendo quando você perde o Giannis. Mas, pô, daria jovens ali, daria escolha de draft. Então seria uma boa troca pro Bucks. E pro Warriors, então, é brincadeira, né? Você juntar Giannis e Curry no mesmo time, com o Butler ali ainda, é putaria. Mas eu só acho que não vai acontecer. Mas eu quero saber de você. Você acha que essa troca pode acontecer? Você, torcedor do Warriors, acredita numa troca dessa acontecendo? Você torcedor do Warriors, você estaria ok em trocar o Draymond Green, mesmo com ele sendo o que é dentro da franquia, e mesmo ele ainda sendo um defensor de elite, porque tem isso também. O Draymond Green acabou de brigar pelo DPOY. Nessa temporada, na minha opinião, ele tá entre os 5 melhores defensores da liga. Você trocaria o Draymond Green? Você trocaria, torcedor do Warriors? Manda aí nos comentários. Manda aí que eu quero saber. E a outra notícia que eu separei aqui pra gente falar rapidinho é sobre Miles Turner. Porque é o seguinte, ó. De novo, vou recorrer ao Jumper. Inclusive um abraço pra galera do Jumper Brasil, Gustavão, Estabolito, galera é pica. Ó, Bucks pode envolver Miles Turner em troca. A saída de Giannis Antetokounmpo pode forçar diversas mudanças no Milwaukee Bucks. Após um início ruim de temporada, o astro grego teria pedido para ser negociado pela franquia até a trade deadline. Não foi exatamente isso, não. Como resultado, o Bucks pode explorar o mercado de troca para outros nomes do elenco, como Miles Turner, segundo Jake Fisher no Substack, abre aspas. O pedido de Antetokounmpo pode resultar vários desfechos diferentes. Diretorias rivais, por exemplo, projetam que o Bucks pode iniciar uma reconstrução completa com a troca de Miles Turner. Além disso, podem sair Bob Portis e Kyle Kuzma. Ainda assim, ainda existem muitas dúvidas. Miles Turner chegou ao Bucks justamente a pedido de Giannis. Após o fim de seu contrato com o Indiana Pacers, o pivô estava próximo de uma extensão com a franquia. No entanto, uma conversa com o grego mudou os planos e ele fechou um acordo de 107 milhões por 4 anos com o Milwaukee. E o Bucks teve toda aquela manobra financeira, né, de esticar o contrato do Damian Lillard, parcelar para viabilizar a chegada do Miles Turner. Então, assim, isso aqui é fato, tá? Se o Giannis for trocado, o Miles Turner vai ser trocado também. Vai ser trocado porque o Bucks vai precisar viabilizar a reconstrução. E é difícil você viabilizar uma reconstrução tendo o contrato do Miles Turner. Uma coisa é você ter o contrato do Miles Turner, tendo o Giannis ali e brigando por alguma coisa. Outra coisa é você querer reconstruir tendo esse contrato do Miles Turner. Não dá. Não dá.
tá? Então, realmente, cara, uma troca do Giannis, ela automaticamente vai, ou iria, né, desencadear a reconstrução em Milwaukee. Não tem como você perder um cara como o Giannis e você não reconstruir. Não tem como. Ah, mas o OKC perdeu o Westbrook e Paul George, pô, em pouco tempo tava brigando por título. Sim, mas teve o período de rebuild. Foi um período curto de 2 aninhos? Foi. Mas teve o período de rebuild. Você não perde um jogador do tamanho de um Giannis, né, do tamanho de um franchise player, e você não reconstrói, você reconstrói. Não tem como você não reconstruir. Então o Bucks vai ter que passar por uma reconstrução caso o Giannis seja trocado. E aí, obviamente, Miles Turner rodaria, né, seria trocado. Inclusive, tava falando antes de Giannis no Golden State, eu acho muito mais possível nessa brincadeira de troca do Giannis o Miles Turner ir parar no Golden State, tá? Inclusive, pensando em encaixe, pô, o encaixe de Miles Turner nesse Golden State é putaria de bom, tá? A galera fala, sonha muito com Sabonis e tudo. Eu acho que pra encaixe, o Miles Turner tem um encaixe melhor no Golden State do que o Domantas Sabonis. Eu acho. Sinceramente, eu acho, tá? E não vou mentir. Eu amo o Sabonis, tá? Acho o Sabonis craque. O Sabonis é mais jogador do que o Miles Turner. Só que pro meu time, eu prefiro ter o Miles Turner. Porque eu acho que o Miles Turner, ele é um arquétipo de pivô mais raro do que o Sabonis. Você não encontra muitos Miles Turners na NBA. Que é o quê? Um pivô rim protector de alto nível e que espaça muito bem a quadra. Tem pouquíssimos pivôs desse perfil na liga. Você tem Turner, você tem Chet, você tem Wemby e para por aí. Qual outro pivô com essas características que a NBA tem? Não tem. Não tem. Um protetor de aro de elite e um ótimo espaçador de quadra? Não tem. E ó que o Wemby nem é um espaçador de quadra tão maravilhoso assim, mas ele arremessa bem. Você tem 3 caras. Sacou? Então, nessa brincadeira, o Miles Turner pode reforçar um contender aí, viu? E se eu sou o Golden State, eu, olhinho aberto. Não vai pegar o Giannis, mas o Miles Turner pode pingar. Mas independente de onde ele vá, é fato. Se o Giannis for trocado, Miles Turner também vai ser trocado. Isso na minha opinião, na minha visão, é muito nítido. E aí outros caras também, Bob Portis, Kyle Kuzma, esses caras também vão tudo rodar porque a reconstrução será iniciada, né, se o Giannis realmente for trocado. Vamos lá, cara, pra gente encerrar aqui os últimos 3 jogos, a gente teve Sacramento Kings passando por cima do Miami Heat, 127-111, baita vitória do Kings, numa grande atuação de Zach LaVine, de longe o melhor jogo dele na temporada, simplesmente 42 pontos, com 8 bolas de 3, jogou pra caralho o Zach LaVine. Essa vitória encerra a sequência de 4 derrotas seguidas do Kings, então uma vitória importante aí pra Sacramento. Não vai mudar nada em termos de tabela, mas é legal vencer, é sempre bom vencer, então legal aí pro torcedor do Kings ver o time vencendo. E o Heat, cara, pô, não dá, né? Todo respeito, não dá pra perder pro Sacramento Kings jogando em casa, pô. Aí é foda em Miami. Porra. Foi só a terceira derrota do Heat em casa. Pô, e ser logo pro Kings, pô, é muita sacanagem. Com todo respeito ao Sacramento Kings. Outro que perdeu de novo foi o Clippers, né? Num jogo duro, num jogo apertado, num jogo onde o time chegou a abrir 18 pontos de vantagem. O Clippers conseguiu a proeza de tomar a virada para Minnesota. Minnesota com Jaden McDaniel jogando pra caralho. Virou pra cima do Clippers, né? Inclusive o Naz Reid matou uma bolaça no final, que meio que sacramentou a vitória. Virou 109-106, foi o placar final. Minnesota chegando à sua 15ª vitória na temporada. Simplesmente a 5ª vitória seguida de Minnesota. Minnesota encaixando bem nesses últimos jogos. Vencendo jogos difíceis, vencendo jogos no clutch, coisa que vinha sendo um problema para Minnesota no começo da temporada. E o Clippers, irmão. O Clippers ladeira abaixo.
Madeira! O Clippers tá assim já, tá ligado? Pica-pau. Quando derrubavam a árvore, ele falava Madeira! É o Clippers. O Clippers tá em queda livre. 18ª derrota do time. 11ª como visitante. Tomando uma virada de 18 pontos, cara. Que é isso, bicho? Que virou o Clipão, mano? Os caras meteram o primeiro quarto de 34-22. E no segundo tempo tomaram 30-22 no terceiro quarto. E 37-28 no quarto período, pô. Não tem como. Tem como um time cair tanto de rendimento assim no segundo tempo, bicho. É muito feio o que acontece no Clippers. E o que me deixa triste, cara, é ver o Harden... É ver uma temporada tão absurda do Harden ser totalmente jogada no lixo, cara. O Harden ontem marcou 34 pontos. O Harden ontem passou o Carmelo Anthony e se tornou o 10º maior cestinha da história da NBA. O Harden é só um dos 3 jogadores em atividade que estão no top 10 de maiores cestinhas. É ele, Durant e LeBron. E é muito triste ver uma temporada dessa do Harden ser jogada no lixo. E é o que tá acontecendo. Por isso que eu vou te falar. Harden tem que pedir troca, mano. Ah, foda-se que renovou. Pede troca. Ou volta pra Houston. Tá ligado? Volta pra Houston. Ou, sei lá, vai pra um Phoenix Suns da vida, vai pra um time mais competitivo. Não dá pro Harden, nesse nível, ser desperdiçado. Não dá, mano. Não dá. É um crime com o basquetebol ter um James Harden jogando nesse nível num time que não vai brigar por nada, num time que tá completamente perdido. Ah, não, velho. Eu não... Desculpa, eu não aceito, cara. Eu, como grande fã de James Harden, não aceito ver uma temporada dessa dele ser jogada fora, velho. Eu não aceito, mano. Eu não aceito. Harden é um dos grandes jogadores da história que, mesmo estando mais velho, ainda tá jogando pra caralho, mano. Pra mim, ele tem que pedir uma troca. Pra mim, ele tem que pedir troca e esse Clippers tem que implodir. Depois do que fizeram com o Chris Paul, Clippers tem que implodir. Não tem jeito. E só pra registrar, né, o Harden agora... Cara, isso é bizarro. Ele é o 10º em pontos na história da liga, o 13º em assistências, inclusive só ele e o LeBron estão no top 10 de pontos e top 15 em assistências. Só ele e o LeBron, tá? Ele é o 2º com mais bolas de 3, atrás apenas do Curry, ou seja, entre os humanos, ele é o que mais matou bolas de 3 na história da liga, porque o Curry não é humano. Ele é o 23º em roubo de bola, pra quem critica a defesa dele, é o 23º com mais roubo de bola na história. 13º em jogos de 30 pontos, é o 4º em jogos de 40, o 3º em jogos de 50 e o 4º em jogos de 60 pontos, cara. É inacreditável o tamanho de James Harden na NBA. É inacreditável. Ah, mas nunca foi campeão. De fato, nunca foi campeão. Mas, irmão, ele é muito grande, cara. O Harden, ele é muito gigante. Não é um top 10 da história. Eu acho que ele nunca vai entrar no top 10 da história, mesmo com título. Mas, mano, é um cara que, assim, top 15 da história, o Harden pega? Ou ele chega perto de pegar? Talvez. Top 18, vai, top 18, vamos. Top 18 ele pega, né? Na geração, o Harden, ele é um dos grandes, cara. Assim, dos que eu vi, o Harden, ele é um dos melhores, sem a menor sombra de dúvidas, assim. Ele é o melhor shooting guard que eu já vi jogar. O James Harden. É o melhor shooting guard. Eu até montei recentemente, né, a seleção dos melhores que eu vi jogar por posição, e eu coloquei o Harden na 2. É Curry, Harden, LeBron, Durant e Jokic, né, dos que eu vi. Né, eu comecei a acompanhar a NBA em 2008, 2012, então assim, dos que eu vi, esse é o quinteto. O Harden é o melhor shooting guard que eu já vi jogar. É o melhor, cara. Assim, ele é surreal. A gente fala muito, né, sobre o Big Three da década, né, Durant, Curry e LeBron. Se a gente esticar pra um Big Four, é o Harden ali, filho. É o James Harden, mano. O Harden, ele é muito gigantesco, bicho. Ele é muito gigantesco. E por isso que me emputece ver esse cara ter uma temporada dessa desperdiçada. Ele tá jogando pra caralho o Harden, mano. É mais um ano de All-Star. Foda. É foda. E aí, pra gente encerrar o programa de hoje, a gente teve o Dallas conquistando mais uma vitória. Olha só. Venceu o Houston por 122
a 109. Grande atuação do Dallas ontem, viu? Enfrentando um Houston que, beleza, tava sem o Şangun, mas tava com o Kevin Durant em quadra, né? Dallas foi lá, teve ali o Anthony Davis vindo para 29 pontos, ele que vinha de um jogo muito ruim contra o KC, onde ele foi muito criticado. Ontem jogou pra caralho. Cooper Flag veio para 19, Brandon Williams veio para 20. Né, o Dallas ontem fez muito bom uso da sua estatura, do seu tamanho, gerou muitas dificuldades pro Houston. A defesa de Dallas ontem fez um trabalho muito bom, não deixou o Houston armar direito o jogo. Né, ontem, cara, assim, tirando o Kevin Durant, ninguém do Rockets foi bem. Bem mesmo, não foi. Tipo, o Rich Shepard fez um jogo ok, o Jabari fez um jogo ok, apesar de muito errático, o Aman Thompson fez um jogo ruim, muito por conta da defesa de Dallas, por conta também da noite ruim dos caras, por conta também das lineups malucas do Udoka, sim, mas a defesa de Dallas ontem fez um trabalho muito bom, cara, muito bom, e a estatura, a diferença de estatura física ontem fez total diferença, cara. Dallas ontem marcou 74 pontos no garrafão de Houston. Entendeu? Dallas forçou 18 turnovers. E capitalizou bem em cima dos turnovers, né? Foram 28 pontos de contra-ataque. Então ontem Dallas, cara, fez um jogo muito bom. Mérito pra Anthony Davis, pra Brandon Williams, pra Cooper Flag. Mérito pro Jason Kidd também, por que não? Vamos elogiar também um pouquinho o incompetente. Até o incompetente tem noites de competência, né? E ontem foi o caso desse. E aí, com essa vitória, Dallas chegou à sua quarta nos últimos 5 jogos. Dessas 4 vitórias, 3 foram contra times acima dos 50% de campanha. Então, é um Dallas ganhando força, cara. A volta do Anthony Davis realmente deu uma clicada no time. Já são 9 vitórias na temporada, o time se recuperando. Eu ainda acredito, tá? Eu ainda acredito nesse Dallas Mavericks. Eu ainda tô fechado com eles. E Houston, cara, mais uma vitória que Houston deixou no caminho, né, cara? Era um jogo bom pra Houston ganhar, mesmo sem Şangun. Dava pra ter vencido, né? Kevin Durant jogou praticamente sozinho ontem, né? O Jabari botou números, mas igual eu falei, né, muito inconsistente, muito mal na defesa. Muito mal na defesa. Aman Thompson não fez um grande jogo como armador. Eu sou contra o Aman Thompson PG, já falei aqui. Em situações específicas de jogo, beleza, dá pra usar o Aman como armador. Mas ele é ala, bicho. O Aman Thompson é um ala defensivo ali que pode armar o time em alguns momentos. Agora, você usar ele como armador full time, pra mim é um erro do Udoka. E é um erro que o Udoka segue insistindo em cometer. É bizarro. O Rich Sherpa ontem foi meio subutilizado. Né, eu acho que o Udoka não usou o Rich Shepard tanto quanto deveria ontem. Ele que deveria ter sido o armador principal. Ele que deveria armar o time, não o Aman Thompson. Pô. Parece que o Udoka não entende isso. Então não foi um grande jogo de Houston, mas mérito da defesa de Dallas, mérito do time de Dallas e grande vitória do Mevão da massa. Tá jogando em casa, né? Onde Dallas venceu 8 jogos. Não, 6 jogos, perdeu apenas 9. Apenas 9, né? Perdeu 9 jogos, né? Tá campanha negativa em casa. Mas tá melhorando. Tá melhorando. Enfim. É isso, minha gente. Sobre os jogos de ontem, sobre a rodada de ontem, é isso. Meu Deus, olha. Rapaz, e é Insider, hein? Alô, Insider. Porra. Suado pra caralho. Tá calor pra cacete aqui também. É isso. Obrigado pela audiência nesse domingão. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem cobertura da rodada, tá? Ontem eu acabei dando uma folgada à noite. Hoje não, hoje vai ter trampo, hoje vai ter vídeo pra caralho saindo de madruga, então fica ligado, ativa a notificação. Grande abraço, beijo no seu coração e tchau!